Fala Pixels, sejam muito bem-vindos ao seu podcast sobre marketing, branding e empreendedorismo. Eu sou Thiago Andrade, publicitário pós-graduado em marketing branding e hoje estou aqui para falar com vocês sobre marketing eleitoral e marketing político. Quais será que são aí as diferenças, as regras e mais um monte de coisa. Para isso, estou aqui hoje com ele, que é advogado especialista em direito eleitoral, é escritor, compositor, tenista, publicitário, é dono do Folclorando, não podemos deixar de mencionar. Estamos aqui com Acácio Souto. Obrigado, Thiago, por esse convite. Pessoal, toda a equipe do Movepix. Mais uma vez, ano passado já tivemos uma live, na época também... Ano passado não, ano retrasado, 2022. Está passando rápido o tempo, Sim. Né? E agora vamos repetir, né, nesse ano eleitoral também, eleições municipais, muitos assuntos interessantes, tanto na área do direito, como também na área do marketing e do empreendedorismo eleitoral. Isso, e esse ano trazendo aí novidades, né, temas que são tendências, temas relevantes aí para essa eleição também específica, né, muita coisa mudou na sociedade, muita coisa mudou na política também, né, Cássio? Perfeito. E cada vez mais a campanha tem acontecido mais nas redes sociais. O entendimento sobre marketing, sobre branding, que é o assunto específico aí de que você é especialista, cada vez mais é interessante que esses assuntos sejam difundidos, porque as eleições estão cada vez mais também dependendo desse tema. Exatamente. E esses assuntos são relevantes não somente para você que está aí pensando em se candidatar, né, que está já se planejando, como também para os eleitores, né, Cássio? Uma forma de aprender mais aí sobre a política para até se preparar. Isso, eleitor informado, sociedade mais justa, sociedade melhor, né? Exatamente. Então eu quero que a gente comece aqui, Cássio, você contando aí para a gente, né, como é que você começou no direito? Veja, eu comecei minha carreira, trabalhei em várias coisas, né? Então eu sou advogado não desde muito cedo, comecei a advogar já perto dos 30 anos de idade. Antes disso eu era publicitário e antes de ser publicitário eu era vigilante de uma escola estadual no município de Areia Branca, era vigia, né? Ficava vigiando lá durante o turno da madrugada na escola. Enquanto isso eu cursava o curso de publicidade e propaganda, me tornei redator publicitário e pós essa profissão que ainda amo, uma vez publicitário, sempre publicitário. Exatamente. Porque a gente sempre fica dando os palpites como deveria ser melhor, aquela propaganda, uma ideia, sempre vem. E sempre em época de campanha eu costumo criar assim, aleatoriamente mesmo, sem ninguém planejar, sem ninguém mandar. Fico comigo mesmo essa ideia, alguns jingles políticos, eu sou apaixonado por jingles. Mas a minha história no direito, eu sempre fui apaixonado pelo direito, sempre tive o sonho de ser advogado. E em um determinado momento da minha vida, eu ingressei na faculdade de Direito por uma necessidade mesmo de lutar por justiça, que é algo que eu sempre gostei. E algo que eu não fiz isso lá no começo por aquelas questões que todo estudante se vê, né? Que muitas vezes nossa faculdade ela é muito escolhida pela pontuação que nós obtemos, né? Sim. E Direito tinha sido minha primeira opção, né, no Enem, e eu não obtive pontuação suficiente. E aí eu fui para a minha segunda opção, que é publicidade, que eu não gostasse, mas era uma segunda opção. E me destinei para a área, comecei na área criminal, depois destinei para a área do direito eleitoral, a qual hoje estou, digamos assim, que 80% atuando com direito eleitoral. Desde o meu estágio até hoje nessa área de direito eleitoral. Então foi algo que você gostou realmente lá, né? De onde surgiu essa paixão assim pela política? Uma interessante pergunta, porque minha família ela é envolvida com política. Então eu cresci acordando no sábado de manhã, 5h30 da manhã em minha casa, tendo pessoas ali já tomando café, uma casa movimentada, porque minha avó foi vereadora do município de Macambira por 4 mandatos, meu irmão vereador atualmente, já são 2 mandatos, então toda a família, minha tia-avó foi vereadora por 5 mandatos no mesmo município. Então eu cresci nesse ambiente de política. Nunca desejei ser político. Sim. Mas sempre, todas as minhas profissões, eu sempre estive ali atrelado com a política, como por exemplo publicidade, fazendo o marketing eleitoral, jingles políticos, e quando ingressei também na área do direito, acabei também engeredando aí pelo direito eleitoral, né? Indo para essa área também, né? Sempre estava lá de alguma forma, né, a política, Cássio. E aí, para a gente adentrar nesse tema de fato, percebo que existe muita dúvida, né, sobre o marketing político ou marketing eleitoral.
o que é cada um deles? Como é que a gente pode aí fazer essa diferença para quem está assistindo? É muito importante saber sobre isso, né? Todas as palestras que eu faço sobre direito eleitoral, as campanhas eleitorais eu venho fazendo desde o ano passado, Tiago. A gente vem preparando as equipes aí de pessoas que estão pretendendo trabalhar, seja com marketing eleitoral, marketing político, ou pessoas que estejam pretendendo se candidatar agora nesse ano, né, nas eleições municipais. Então, desde o ano passado a gente vem treinando equipes, falando para servidores também, porque o marketing eleitoral ele não só é pré-candidato. Por exemplo, um servidor público de um município, ele precisa saber do direito eleitoral e também precisa saber do marketing eleitoral, porque uma coisa está ligada 100% à outra. Então, qual é a relevância de um servidor público, por exemplo, saber sobre as regras do direito eleitoral? Porque, a depender das atitudes dele, ele pode gerar uma cassação do mandato do prefeito. E pode incorrer também a ação dele em multa, em conduta vedada, em uma ação judicial eleitoral. Então, o servidor público precisa conhecer dessa área. E o marketing eleitoral, diferenciar o marketing eleitoral do marketing político, tem extrema relevância porque é a base, saber essa diferença é a base para nós sabermos o que pode e o que não pode. Então, vamos lá. Começando pelo marketing político. O marketing político ele tem como objetivo trabalhar a imagem do pretenso candidato. Construir aquela imagem. Né? Construir aquela imagem, perfeitamente. Então, ele tem como foco principal trabalhar uma conexão com os eleitores. Então, ele se conecta com os eleitores por meio do marketing político, gerando uma imagem, gerando uma ideia, defendendo posições, defendendo ideologias e criando uma identidade. Quem sou eu como político, não como candidato, mas como político. Por que eu fiz essa ressalva, não como candidato? Porque o marketing político não é feito por um candidato, é feito por um pré-candidato. Porque o objetivo do marketing político não é o voto. E aí é a base da diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral. Porque o marketing eleitoral ele visa unicamente o voto. Então, o marketing político ele é feito a longo prazo. Ele pode ser feito 2 anos antes da Não existe campanha. Um prazo, então, né? Não existe um prazo. Pode ser feito um dia depois da campanha, você já pode começar o seu marketing político para a campanha que virá 4 anos depois. Sim. Porque é uma construção de imagem. Então, é a longo prazo. Já o marketing eleitoral ele é a curto prazo. Ele ocorre apenas no período das eleições. Isso é determinado, né? É determinado. Sim. E aí ele busca o voto do eleitor. Ele há um pedido de voto. Vota em mim por causa disso e disso e disso, porque eu fiz isso, isso e aquilo. O marketing político não tem essa comunicação de pedido de voto porque é proibido. Exatamente. Então, na verdade, a gente pode até fazer um paralelo, né, com empresas. Né? Sim. Quando a gente fala do branding, da construção dessa marca, né? É algo que é feito aí por anos, né? Você constrói uma marca, associa atributos a essa marca na cabeça do consumidor. Então, quando você pensar em tal palavra, você vai lembrar de determinada empresa, né, de determinada marca. Então, é mais ou menos isso que seria o marketing político, né? E o marketing eleitoral seria mais uma campanha para venda, né? Aquela coisa mais isso. Que você sabe, que você vê, que está super claro que o objetivo daquilo é vender. É você chegar lá, clicar no anúncio, né, e fazer a compra. No caso, votar. Perfeitamente. Uma campanha de Natal, por exemplo, né? Uma campanha que seria comparado com o marketing eleitoral, né? Tem específica ali para o Natal. E já durante o ano, as empresas vêm construindo sua imagem. Não em uma campanha específica, mas num contexto geral, né? o seu brand. Né? E da mesma forma que uma marca de uma empresa comum, que vem construindo seu brand, sua imagem, ao longo de muitos anos, uma ação pode destruir toda aquela comunicação, não diferente com o político. O político, por exemplo, imagine só o político que ele trabalha a imagem dele como um defensor das mulheres. E aí ele é flagrado por uma câmera de segurança de uma rua agredindo a própria esposa. Então ele acaba destruindo o seu marketing político, que é um marketing pessoal e que é um brand também, a sua imagem, sua identidade. E até mesmo falas, né? Falas, como até já tivemos produções de conteúdo aqui com você, né? Vídeos, né? Que você retratou aí nos seus conteúdos, onde candidatos tiveram uma fala e aquilo arruinou a imagem deles, né? Não só políticos, né? Todo mundo envolvido que se comunica com o público, precisa de pessoas preparadas para articular o discurso que você fala, a forma que você fala, buscar se capacitar. Então, assim, na verdade, o marketing político, ele é
digamos que a carreira toda do político, né? A todo momento ele está se comunicando, então está havendo uma forma de marketing, seja nas redes sociais, seja em eventos, qualquer forma de comunicação que ele tenha com os seus possíveis eleitores, né, prováveis eleitores, ele vai estar aí fazendo marketing político, né, Cássio? Então é necessário ter esse cuidado o tempo todo, né? Sim, perfeito. E aquilo, né, dar mais valor às pessoas que estão ali trabalhando na equipe de comunicação. Eu palestrei no município aqui de Sergipe segunda-feira para uma equipe de campanha e eu falei justamente sobre isso. No começo da palestra eu coloquei uma frase: vou deixar, política se faz corpo a corpo, e você vai fazer um parâmetro sobre a mesma coisa acontece com as empresas, né? Política se faz corpo a corpo, isso eu ouço muito de políticos. Essa coisa de marketing, tudo besteira, não ganha campanha não, o que ganha campanha é o corpo a corpo. E eu ouço muito isso. E aí eu coloquei um vídeo de José Serra, na campanha de 2006, que ele concorreu à presidência da República, e que ele usava uma expressão que acabou virando meme. E ele usava uma expressão, ele quis usar como uma forma de comparação, né? E eu como o prefeito, e acabou gerando uma mensagem Duplo sentido, de duplo sentido, virou motivo de chacota e até hoje é um meme, justamente por a falta de uma comunicação assertiva e um cuidado naquele discurso. Não fazer nada só por improviso, até o improviso ele deve ser feito com a direção. Olha, se você for improvisar, você tem que improvisar dentro dessa linha. E aí você não valorizar a sua equipe de marketing, não valorizar a sua equipe de campanha, publicidade, de redes sociais e terceirizar isso a qualquer pessoa, às vezes é uma pessoa porque é parente, acontece muito isso, mas que não é capacitada, a gente nota de plano logo, pode acabar destruindo tudo aquilo que você veio construindo ao longo de muitos anos e fazer com que sua campanha seja mais cara, porque uma campanha que vem bem comunicada, ela é uma campanha mais barata. Uma campanha que você pensar hoje com uma campanha só corpo a corpo é de uma ignorância assim absurda. Porque o que nós vimos nos últimos anos é que as campanhas têm cada vez mais ganhado espaço nas redes sociais. Aí vem a campanha da presidência de 2018 de Jair Bolsonaro, com poucos recursos, com pouco tempo de TV, de propaganda de televisão, mas uma campanha de internet muito forte. Então, de engajamento dos eleitores, gerou a eleição de um presidente da República. Isso não é diferente numa cidade com 7 mil eleitores. Tem pessoas que você olha para aquele político e você sabe, ele é o defensor dos animais. O que ele fez? Se comunicou bem. Exato. Fez o seu marketing político. E uma coisa que a gente pode fazer paralelo, né, que a gente sempre bate nessa tecla aqui, Cássio, é que os atributos de marca eles precisam ser verdadeiros. Então, independente se a gente está falando do político, independente se a gente está falando de uma empresa, aquilo que você comunica, ou seja, as sensações que você diz causar no público, a mudança que você diz que o seu produto vai causar, os atributos que você aí está linkando a sua marca, eles precisam ter a ver com o que de fato acontece. Então, se você é um político que quer vestir aí uma roupa como você disse, né? Eu sou da causa animal, por exemplo, né? Então, você de fato tem que ser. Não adianta você se vestir isso aí e fingir que é. Mesma coisa para as marcas. Você vai criar uma marca aí que diz ser humana, né? Uma marca que tem como atributo principal humana, que agora está bem na moda, né? Marcas humanizadas. Você precisa, de fato, ser acessível, ser próxima e não, sei lá, por exemplo, ter um atendimento que é todo com base de robôs, ter textos que são frios e distantes. Então, tudo isso precisa ser verdadeiro, né, Cássio? Isso. E serve para tudo, né? Para empresa e para político. Você tem que ser natural. O que mata hoje na comunicação política é aquela artificialidade e aquela repetição, Ctrl-C, Ctrl-V de outros políticos. A comunicação de algum político no Brasil vem dando certo. O que faz? Fazer igual. Todo mundo começa a fazer igual. Mas aquela forma de se comunicar daquele determinado prefeito, aí eu cito Topázio, prefeito de Floripa, é exemplo na sua comunicação. Eu mostro 2 vídeos dele em minha palestra, que considero assim, um bom exemplo de se comunicar, mas ali combina com ele. Com aquele, até a forma dele falar. Quem faz o roteiro dos vídeos dele da internet conhece a forma dele falar, uma forma pausada de falar, um pouco engraçada, mas não combina com qualquer pessoa. E aí você ficar repetindo fórmula e sendo robótico, não sendo cada vez...
as pessoas buscam, as marcas e os políticos, né, as marcas políticas também, buscam ser mais humanizadas, mas esquecem de ser naturais. Isso. Porque tem que ser natural. Aí o cidadão resolve dizer que se preocupa com os animais, não cria um animal em casa. Aí quando... Não ajuda nenhum animal. Não ajuda nenhum animal. E aí quando filma a própria casa, num ambiente mais reservado, mais de família, não se vê um animal, aí fica uma comunicação falsa. As pessoas percebem. Tem que ser natural. As pessoas querem ver o você natural. Se as pessoas ficarem vendo aquela comunicação estática, robótica, cansativa, e na época eu era publicitário, eu costumava ler livros que diziam com palavras diferentes sempre a mesma coisa. Olha, ninguém gosta de comprar nada. Na verdade, todo mundo gosta de comprar. As pessoas não gostam de saber que está comprando. Então, se você é político, está se comunicando e avisando que ali é uma informação de política, ninguém quer ver. As pessoas querem receber o conteúdo sem perceber, se divertindo, sendo entretidas, né? E hoje está uma comunicação um pouco cansativa. No sentido de essa busca de humanizar que você falou, está gerando sempre com que as marcas e os políticos busquem pautas que não combinam com o seu branding, com o seu histórico. E fica forçado, né? O Washington Oliveto, né? O nosso grande publicitário, considerado publicitário do século XX e o publicitário do século XXI, eu li todos os livros dele, exceto o do Corinthians, que ele escreveu porque eu não tenho interesse algum, eu sou São Paulino. Não faz parte do seu branding. Não faz parte do meu branding. Mas vários livros que escreveram sobre ele relatam justamente uma frase que ele diz o seguinte: olha, as marcas pararam de querer vender ou de falar de seus produtos, de entreter, e pararam a falar só sobre ideologia. Então, ele disse assim, olha, se você não tiver aquele humor na propaganda que sempre tivemos lá em 2006, 2005, foi a época de ouro aqui na propaganda brasileira, cancele a vida, porque você tem que ser natural, obviamente, sem ser negativo, tem que ter uma visão negativa, sem ser preconceituoso, sem cometer nenhum desvio de conduta, de ética, moral. Porém, você tem que se comunicar de uma forma natural, e as pessoas gostam. Um bom exemplo de político que se comunica bem do seu jeito, né? Aqui em Sergipe, não sei se você conhece o Zé Miúdo, um anão de Itabaianinha. Não conheço. Conhece, não? Não. Zé Miúdo é um sucesso nas redes sociais no Brasil inteiro, porque ele é natural. As redes sociais dele é natural. E ele, em momento algum, está falando sobre política, mas, ao mesmo tempo, ele está falando sobre política no sentido lato, que a política não é só a política como a gente conhece, né? A política é muito abrangente, é um conjunto que tem vários elementos dentro dela. Então, o conselho que eu dou para você, político, seja natural, de uma forma positiva. E tente, quando você for humanizar, não se humanize de uma forma que robótica, que não seja você, que todo mundo percebe. Exatamente, Cássio. E você falou mais cedo, né, sobre a necessidade de ter uma equipe para dar esse apoio, para direcionar mesmo quando é uma situação de improviso, por exemplo. E aí a gente pode agora fazer uma pergunta, né? Como que a gente tem essa preparação para até mesmo situação de improviso e a gente não acaba deixando essa pessoa engessada, né? Como ter esse meio termo, esse equilíbrio de dizer, ó, esse caminho aqui é interessante, isso aqui você pode fazer, isso aqui tem a ver com você, mas também de não podar demais para ficar um robozinho, né? Isso, porque a equipe de marketing, a equipe de comunicação no geral, profissional, ela vai saber criar roteiros com base no perfil daquela pessoa. Exatamente. Então ela sabe a forma que a pessoa fala, a naturalidade daquela pessoa. Ela não vai minar a naturalidade do político, né? Ela vai saber como é que ele se comunica e vai criar o roteiro com base naquela forma, naquele jeito, num jeito engraçado, num jeito às vezes espalhafatoso, ou no seu jeito tímido, retraído. Trabalhar com o político, como é que ele é. Então eu não vou fazer ele parecer ser uma pessoa diferente, mas eu vou trabalhar naquela linha. Isso não significa dizer o que ele vai falar exatamente, não significa dizer sorria, não sorria nesse momento, mas significa dizer um roteiro, criar uma identidade. Exato. É como você criar um limite entre muros, criar um muro no lado norte, sul, leste, oeste. E dizer, olha, dentro desses muros aqui você pode ir para qualquer lugar. Só não sai desses muros porque aí foge do seu brand, foge da sua marca. Não vai parecer você,
além de ficar artificial demais. Mas dentro desses muros aqui, você pode fazer isso, falar livremente do seu jeito, que aí vai se comunicar bem. É exatamente como uma marca, na verdade, né? Quando a gente constrói um projeto de marca para uma empresa, a gente dá um direcional de tom de voz, do que vai combinar com aquela empresa, qual que é o posicionamento, quem é o público. Então, a gente pensando aí em construir uma marca forte, uma marca política pessoal aí forte, a gente também tem que levar em consideração isso, né, Cássio? Conhecer seu público, definir um posicionamento, saber quem você é e quem você não é, importantíssimo. Sim. Isso aí. E você definir esse caminho, esse tom de voz e as coisas que combinam com você, que você defende, né? Sim. Um fato interessante, Tiago, é o seguinte. Um advogado, eu faço, embora eu atue pouco no direito criminal, mas eu gosto muito de falar, de expressar, de oratória. Sou apaixonado por falar em público. E eu era bem tímido. Com 18 anos de idade eu não falava público com ninguém. Foi uma construção. Porque, abrindo aqui um parênteses, né, as pessoas costumam dizer... eu gostaria de falar em público, mas eu sou tão introvertido. Introversão, eu sou até hoje introvertido. Introversão não é doença. É uma característica que você não se cura dela, porque não é doença. Você vai ser a vida inteira. Mas existe o introvertido, 100% das vezes, ele é tímido. Ele cura a timidez dele, né? Mas ele sempre vai ser o introvertido, aquele que vai estar mais em seu canto, aquele que quando ele for extrovertido num ambiente de negócio, ele vai gastar energia, porque ele não está sendo assim... Não é que ele não está sendo natural, mas ele está fazendo aquilo ali... Esforço a mais. Um esforço a mais, ele é planejado. O extrovertido faz sem pensar, espontaneamente. Né? Então, eu quando eu estou fazendo uma defesa lá no Tribunal do Júri, eu estou falando para 7 jurados leigos, que não são da área do direito muitas vezes. A forma de me comunicar com eles é uma forma totalmente diferente do que quando eu estou fazendo sustentação oral no Tribunal Regional Eleitoral, que eu estou falando para juízes e desembargadores. Naquele local, a forma mais culta muda a comunicação, mas o advogado é o mesmo. A forma de se comunicar até pode mudar o conteúdo, a estrutura das palavras, a riqueza do vocabulário. Uma fica mais coloquial, outra comunicação fica mais formal. Mas é o mesmo advogado falando. Quando vocês pegarem um vídeo meu no Tribunal do Júri, um vídeo meu falando sustentação oral, ali é a Cássio falando. Mesma forma de falar, o momento que eu levanto o tom de voz, o momento que eu baixo o tom de voz, o momento que sussurra, o momento que fala palavras, expressões de efeito no meio da sustentação oral, porque tem momentos... Eu fiz uma sustentação oral no ano passado, final do ano passado, que eu queria falar para os desembargadores que existia uma diferença entre as provas do processo, uma sustentação oral no Tribunal Regional Eleitoral. Existia uma diferença entre as provas do processo e o que a juíza tinha dito na sentença. É como se a sentença estivesse falando de outra coisa e não daquele, porque as provas diziam uma coisa e a sentença dizia outra. Só que eu queria chamar a atenção, porque geralmente eles ficam cabisbaixos quando a gente está fazendo sustentação oral. Eu queria que todo mundo prestasse atenção nesse ponto. E eu falei uma expressão que ela serve na comunicação para chamar atenção. Não tem o objetivo de convencer, nem de inspirar, de nada, porque os desembargador, juiz de tribunal regional eleitoral não é movido por argumentos emocionais, né? Não é movido por isso, mas serve para eles levantarem a cabeça e prestarem mais atenção. E aí eu falei o seguinte: luz e trevas, água e óleo, Deus e o diabo não se misturam. É algo atípico de dizer numa sustentação oral. Fez com que os 7 olharam para mim naquele exato momento. E aí eu falei, da mesma forma que não se misturam Deus e o diabo, água e óleo, a luz e as trevas, não se mistura, não se coaduna, não se combina o que foi dito pela juíza na sentença e as provas do processo. Explico. Aí comecei a explicar e já tinha a atenção de todos eles. Então a forma de me comunicar com jurados, com juízes, pode até mudar, mas é a mesma pessoa falando, a mesma identidade. A mesma essência, né? Ninguém vai ver uma forma diferente de se comunicar. Então, por isso que tem como o marketing fazer uma linha, respondendo a sua pergunta, sem perder a característica do engraçado, do sério, do militar que combate a corrupção, daquela mais amorosa que protege os animais,
do que é contra o capitalismo, do que é a favor, do empreendedor, daquele que é 100% empresa, zero imposto. Tem como se comunicar sem sair da linha. E pegando aí esse gancho, né, Cássio? Então a gente tem, na verdade, como você disse, dependendo aí da sua situação, você vai falar de uma forma diferente. Mesma coisa são as marcas. Então se a gente pega um outdoor, se a gente pega um anúncio na TV, se a gente pega um anúncio na internet, ou até mesmo se a gente pega plataformas diferentes dentro da internet, um story, um Reels, um post, cada um deles ele vai ter uma forma diferente de se comunicar, né? Dependendo do meio, você tem uma mensagem diferente também, uma forma de passar essa mensagem, na verdade, né, Cássio? Perfeito. E o que a gente mais vê é políticos, empresas se comunicando da mesma forma em todas as plataformas. Isso. Inclusive, como você acabou de citar, numa mesma plataforma pode ter formas de se comunicar diferentes, como um post e stories, né? Os stories mais assim naturais, aí acaba apenas sendo stories de repetição, compartilhamento do post e fica aquele story chato que não engaja, que ninguém quer acompanhar, né? Então, realmente, tem que saber se comunicar, saber a forma de se comunicar, o ambiente que você está, mas sem perder a direção, a cara, a identidade do personagem, né? Não no sentido negativo, né? Não no sentido de vestir, né? Isso, de vestir o personagem, mas todos somos um personagem, né? Pelo menos na história política você é um personagem, na nossa vida somos um personagem. E na política a gente pode tratar enquanto marcas, né? Isso. Mas e aí, Cássio? Agora a gente vai chegar na parte que as pessoas acho que querem saber. Quem está aí para se candidatar realmente deve estar querendo saber o que é que pode e o que é que não pode fazer no marketing político, por enquanto. O que é que pode ser feito? O marketing político ele é feito no momento denominado de pré-campanha. Como o nome já diz, é a fase que antecede a campanha. Ou seja, você só pode fazer o marketing político até 15 de agosto do ano eleitoral. A partir de 16 de agosto, você já começa a fazer a propaganda política. Então, se você fizer o marketing eleitoral, que é aquele que você pede voto, num período de pré-campanha, que é onde nós estamos, você incorre em uma irregularidade chamada propaganda extemporânea, ou popularmente chamada de propaganda antecipada. Como o nome já disse, é uma propaganda antes do tempo, feita em momento errado. Então, nesse momento do marketing político, você não pode pedir voto. É vedado o pedido explícito de voto. Então, nesse momento, é permitido que você se comunique com o seu público, que apresente suas ideias, que fale sobre suas qualidades pessoais, não tem problema. Desde que não seja, olha, eu tenho essas qualidades pessoais, por isso me eleja. Então, não pode. Mas se você falar suas qualidades pessoais, participar de reuniões, falar sobre suas ideologias, falar sobre sua motivação partidária, falar sobre seus feitos, seus atos parlamentares, se você for vereador já ocupar um cargo de prefeito, você pode falar dos atos parlamentares, você pode falar de suas ações desenvolvidas, o que você já fez, aquele líder de comunidade, aquele líder de bairro que foi lá e pediu e solicitou que fosse calçado a rua onde seu público reside, você pode dizer que foi você que lutou por isso, não tem problema, desde que não peça voto, não faça pedido explícito de voto. E aí tem um ponto interessante. Fica fácil, é só eu falar tudo isso e não pedir voto. E aí o TSE considera que não basta você fazer o pedido explícito de voto para ser considerado uma propaganda antecipada. Se você usar de expressões que soem como pedido de voto, também você vai ser condenado, provavelmente, por ato de propaganda antecipada, que pode ser uma multa de 5 até 25 mil reais. E o que seria isso? O TSE chama essas expressões de palavras mágicas. São, por exemplo, me dê um voto de confiança. Você não está pedindo um voto. Disfarçado, está né? Disfarçado. E aí é considerado um pedido explícito de voto a depender do contexto eleitoral. Então, me eleja, vamos eleger. Então, tudo isso depende muito do contexto, porque as decisões judiciais na justiça eleitoral, elas são dinâmicas. O que nós falávamos lá em 2022, algumas coisas já são diferentes hoje, mais brandas, mais rígidas, mas geralmente vão mudando muito a composição dos tribunais, porque não são mandatos fixos.
Não existe juiz eleitoral, por exemplo, que faça um concurso para ser juiz eleitoral. Não existe ministro do Tribunal Superior Eleitoral que fique ministro do Tribunal Superior Eleitoral para sempre. Eles têm mandatos de 2 anos. Então está sempre renovando, né? Está sempre renovando, entram novos membros, e esses membros eles têm pensamentos diferentes muitas vezes. E aí acabam a jurisprudência mudando. Nesse contexto, da eleição presidencial, a eleição geral, perdão, de 2022 para cá, o que se tem entendimento é que não basta você usar essas expressões mágicas para se configurar a propaganda antecipada. Tem que analisar o contexto inteiro. Aí eu cito a motociata feita por o então presidente Jair Messias Bolsonaro no início do ano de 2022. Salvo engano, foi nesse ano, no ano da eleição. Que foi feita a motociata, não houve pedido de voto, não houve uso de palavras mágicas, mas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, havia uma estética de campanha. Parecia campanha. Eram centenas de motos parecendo um ato de campanha, com bandeiras do Brasil. Então, aquilo ali para o TSE foi como uma propaganda antecipada. E aí, Bolsonaro foi multado por isso aí. Então, é algo que você precisa estar muito atento, né, Cássio? Perfeito. Quem está planejando aí se candidatar, né, é importantíssimo ter aí alguém que entende, né, uma assessoria ao seu lado, né, uma assessoria jurídica, para justamente se proteger desse tipo de situação, né? Dizer, ó, isso aqui é melhor não fazer, o custo que você pode ter com isso aqui, ou até mesmo o custo no sentido de prejudicar a imagem, né, que você pode ter com isso aqui, não vale a pena, né? Vale muito mais a pena você fazer outra coisa mais calminha, vamos dizer assim. Isso, porque muitas vezes, Tiago, se a pessoa retirar essa palavra, tamo junto, me eleja, não muda em nada o resultado da comunicação. Exato. É uma ansiedade desnecessária muitas vezes. Então, às vezes a pessoa, eu quero fazer isso, e eu falo para ele, retirando essa palavra. Um bom exemplo é quando algum prefeito, por exemplo, ele quer dizer que foi ele que fez algo. E existe um princípio chamado princípio da impessoalidade, em que não pode dar um caráter pessoal a um ato público. Então, o que é feito pela prefeitura A é feito pela prefeitura A e não pelo prefeito. E aí, quando um prefeito fala bem assim, não posso dizer que foi eu que fiz isso aqui, não, tem que ser a prefeitura que fez. Mas o efeito é o mesmo, porque a população inteira sabe que o prefeito é você da cidade. Está na gestão do momento. Está na gestão, né? É um risco desnecessário, uma ansiedade desnecessária. Aquela coisa de achar que se não desfalar o nome da pessoa, ninguém vai atrelar. Não tem condições. O eleitor não é essa pessoa sem inteligência, assim que as pessoas, às vezes, a comunicação subestima demais. Até o próprio gestor, né, público ou o pretenso candidato. Mas, nesse momento, é bom estar preocupado com isso, porque não só pelo caráter financeiro da multa. A multa de 5 a 25 mil reais é uma multa considerável, sim, que pode até aumentar se o valor do gasto naquela mídia foi maior que 25 mil, vai ser o valor gasto na mídia. Se o valor foi 40 mil, o valor da multa vai ser 40 mil. Mas é bom se atentar, porque a repetição dessas irregularidades pode gerar uma coisa pior, que é uma conduta abusiva. E as condutas abusivas, elas geram a cassação do mandato. Ou se a pessoa não se elegeu, elas geram inelegibilidade. E não é só uma problemão. Multa. Não é só uma multa, é um impedimento. É perda de um mandato. Ou seja, você pode às vezes evitar um problemão desse simplesmente por tirar algumas palavras, por ter um cuidado maior, né, Cássio? Mas vamos lá, chegou dia 15, né, de agosto, chegou dia 15 e começou aí a propaganda eleitoral. O que é que pode e o que é que não pode ser feito? A partir do dia 16 de agosto já está liberado, o candidato fez o registro de sua candidatura, já está registrado, já tem CNPJ, ele pode ter gastos eleitorais, a partir do momento que ele tem um CNPJ da campanha. Então ele pode fazer agora vários tipos de propaganda eleitoral, exceto aquelas que são proibidas pela lei, a exemplo do showmício, propaganda em outdoor, que há muito tempo já não é mais permitido. E uma coisa interessante a se falar, o que é proibido na campanha eleitoral é também proibido na pré-campanha. É aquela regra, né? Se já não pode na campanha, quanto mais antes. Que às vezes a lei só traz a vedação lá na campanha. E aí a pessoa pensa, só está dizendo que está proibido na campanha. Mas o que é proibido na campanha também na pré-campanha. Um bom exemplo é o uso de outdoor.
Se é proibido fazer propaganda em outdoor na campanha eleitoral, é também proibida na pré-campanha. E aí me consultaram segunda-feira sobre o fato de um político ter desejado Feliz Natal no outdoor em dezembro. E aí, existe uma irregularidade nisso aí? Ele usou outdoor? Não existe irregularidade nenhuma. Isso é considerado um indiferente eleitoral. Porque o conteúdo é de Feliz Natal, não é um conteúdo eleitoral. Então, para ser irregular, tem que ser uma irregularidade eleitoral. Entendi. Se ele não pediu voto naquele outdoor, ele não falou bem assim, 2024 é logo ali, a campanha está próxima, vamos continuidade, nada disso. Então, na verdade, pode haver um marketing político nessa mídia, né? Não pode haver o eleitoral, não é isso? Pode haver o marketing político, porque ali ele desejou Feliz Natal, de alguma forma ele melhorou a imagem dele. Sim, tem uma construção da imagem, isso, né? Como as campanhas natalíneas das empresas também, mas não é aquela coisa de venda, né? Isso. Não é a coisa do voto. Está aparecendo a imagem dele ali, pelo menos está sendo lembrado, né? Por quem está passando de carro, olha, lembra, é um marketing político. Exato. Mas não tem nenhuma conotação eleitoral à comunicação, apenas desejou Feliz Natal. E é vedado muita coisa, né? O impulsionamento, é verdade, toda propaganda paga, né? Na verdade. Então, a partir de 16 de agosto, você não pode pagar por propaganda. E antes disso, também não. Porque se não pode lá, não pode cá, não pode na pré-campanha. Mas você pode fazer um post seu que não tenha um caráter aí eleitoral e impulsionar. O impulsionamento é o único tipo de propaganda que é permitido pagar. Tanto pode pagar na campanha, quanto pode agora na pré-campanha. E muita gente ignora isso. Poucos políticos impulsionam, justamente por aquela visão ainda um pouco arcaica de que isso é besteira, mas você fazer uma comunicação sua, uma postagem sua, chegar a pessoas que não chegariam naturalmente, já vai construindo o seu perfil, né? Para quando de fato começar a campanha, você já tem uma base lá. Isso, selecionar para onde aquela postagem vai, os dias que serão... O comportamento daquela pessoa. Né? Vai ter a ver com as causas que você defende, né? Os interesses dela, vai justamente enviar para as pessoas que estão do interesse, que é o seu perfil de público-alvo, né? O seu target. E aí, muitas pessoas ignoram. Pode na pré-campanha? Pode. Na campanha também pode. A única regra interessante sobre isso, sobre impulsionamento, é que você não pode impulsionar mensagens negativas. Nem sobre na o concorrente, né? Não pode. Falar mal do opositor, você pode? Pode, até hoje pode. Eu posso fazer críticas ao prefeito, eu posso fazer críticas ao opositor que não é prefeito, eu posso fazer críticas à gestão, eu posso falar dos problemas de alguma cidade, de qualquer cidade, desde que sejam críticas respeitosas, né? Não sejam críticas difamatórias. Uma coisa é você dizer assim, olha, a cidade A, lá em Minas Gerais, está cheia de buraco. Outra coisa é você dizer que o prefeito é ladrão da cidade de Minas Gerais. Já é uma acusação. Já é uma acusação, já pode ser um crime, né? A depender do contexto. Então, você pode fazer críticas tanto na campanha, obviamente, e tanto agora na pré-campanha. O que você não pode é impulsionar isso. Você tem que impulsionar coisas positivas sobre você, não coisas negativas sobre os seus adversários. Não pode impulsionar a maldade, né? Só a bondade. Só o bem. Vamos impulsionar o bem. Muito bom. E assim, para você, quais que são os maiores desafios do direito eleitoral? Chegando nessa época, assim, para você, o que você acha que é mais desafiador? Mais desafiador vai ser lidar com inteligência artificial. Porque é algo novo, tão novo que estamos vivendo a evolução dessa ferramenta e digamos que a seleção de 2024 será mais profunda ainda do que foi em 2022 o uso dela. E aí não dá para saber se algo é verdade, se algo não é verdade, o que é fake news, o que não é, o que foi construído. E até que se haja uma perícia sobre o assunto, talvez já tenha se passado uma eleição. Então é algo que com certeza as plataformas, os tribunais, a justiça eleitoral também vai se preparar para esse tipo de ferramenta que não é ilegal, mas a depender da forma que você use, pode se tornar um perigo na democracia, porque pode desvirtuar o voto do eleitor. Exatamente. Pode ser utilizada muito para o mal, mas também para o bem, né? Você pode utilizar as inteligências artificiais em campanha de forma que te ajude demais, né? Sim. Criando roteiros, criando imagens, desde que não seja
mentiras, né? Imagens Sim. que vão ser utilizadas em determinada situação. E, enfim, edição de vídeo, construção de slides, de materiais de campanha, várias coisas que podem ser otimizadas, até mesmo jingles, né? Várias coisas. Desde que tenha-se uma ética, um cuidado para não fazer coisas que vai ser prejudicial para os concorrentes, né? De uma forma, assim, agressiva, digamos. E também que não vai enganar as pessoas que estão vendo, né, Cássio? Sim. A legislação eleitoral, ela veda, muitas vezes, eu percebo, eu que já fui da área da publicidade, e nas últimas campanhas que eu trabalhei, na campanha de 2020, eu fiz várias campanhas em cidades do interior, mas a campanha que eu mais me dediquei foi a campanha, dediquei a tempo, né, no sentido de tempo, foi a campanha de Edivaldo Nogueira para prefeito, a reeleição prefeito de Aracaju. A de Belivaldo Chagas, em 2018, também tinha esses assuntos, porque a legislação eleitoral, muitas vezes, ela não é feita com conhecimentos de publicidade. Então, lá, por exemplo, tem a vedação de edição. É vedado na propaganda eleitoral trucagem, montagem, edições. Como assim? É que vai lançar um VT sem edição? Como assim? Né? Tudo é editado, montagem. Só que o objetivo dado a interpretação, na verdade, dada pela Justiça Eleitoral é que não pode ser feita a montagem com o objetivo de desvirtuar uma mensagem. Alterar, sabe? né? Justamente, alterar a verdade. Então, se você fizer uma montagem que pegue uma frase dita no início de um podcast, una com uma frase dita no meio do podcast, com outra frase dita no final do podcast e transforme numa mensagem que a pessoa não disse, aí teve o condão de desvirtuar a verdade, é uma fake news. Sim. Então, a inteligência artificial, se ela for usada para gerar legenda de forma automática, para melhorar a pele da pessoa no vídeo, algo nesse sentido, eu não vejo a priori como um problema. Mas se ela for feita com o interesse de desvirtuar a verdade, aí sem dúvida é um problema. Com certeza. E como é que os candidatos, e em seguida quero que fale sobre os eleitores, podem ter esse cuidado aí com a desinformação, né? De evitar, de não repassar, né? Como é que pode ser feito essa análise? Os candidatos têm que tomar o maior cuidado porque existe um instituto chamado abuso do poder de comunicação. Então, uma campanha que abusa do poder da comunicação, ou seja, que se comunica de forma errada, e não só errada, de forma grave. Existe um erro comum e existe o erro que é grave. Esse erro grave, ele tem essa gravidade, ele gera o que chamamos configura uma conduta abusiva. Então, se você se comunica de forma abusiva, desvirtua verdades de forma reiterada durante uma campanha, é condenado em vários processos por justamente fake news. Isso pode ser considerado um abuso do poder de comunicação e retirar o mandato que a pessoa conquistou numa eleição. Como repito, se a pessoa não conquistou o mandato, não venceu a eleição, pode ficar inelegível por 8 anos por causa dessa conduta. E o eleitor buscar se informar mais, porque o que é comum e nós precisamos evoluir como eleitor, porque o eleitor muitas vezes ele tem um lado e ele aceita toda a informação que vem contra o lado que ele não aposta, que ele não gosta, e nem vê se é verdade ou não, ele reposta. Então eu sou eu sou vinculado a um político A. Se chegar alguma mensagem contra o político B, que eu não gosto, difamando, dizendo que desviou milhões. Muitos eleitores não querem nem saber se aquilo ali é verdade. Já compartilham e não querem nem saber. Desde que, vou usar aqui um termo simples, queime o adversário, tudo bem. Então, isso aí faz com que a gente não evolua como sociedade, como democracia. Então, a democracia no Brasil ela é vista lá fora e porque nós estamos dentro, às vezes nós estamos dentro dessa bolha, nós não vimos, talvez com tanta gravidade, mas ela é mal vista como uma democracia frágil, justamente por causa desse pensamento de um adversário não parabenizar o outro quando perde uma eleição. Sim. Falta de urbanidade. Time, né? Isso, justamente, coisa de time, de Flamengo e Vasco, né? Então, não dá para ser assim. Temos que
tomar cuidado com o resultado das nossas ações e também ter consciência que não é porque você é eleitor que às vezes você está lá comentando algo na rede social, pensa que ninguém está vendo, que mas até assim, os advogados eleitorais estão vendo. Os advogados eleitorais não são brincadeira não. Né? E aí pode ser que você, por uma forma que você se comunicou, que você criticou de forma difamatória, com ânimos injuriando, de ânimos caluniando, diz que a pessoa cometeu um crime sem provas, ou então gera uma fake news, você pode tanto responder na seara eleitoral, como responder na seara civil, com pagamento de danos morais, como responder na seara criminal, pelo crime de crimes contra a honra, de injúria, difamação, calúnia, e aí tem uma condenação criminal em seu currículo, né? E também toda a repercussão que vem em resultado disso. Então, muita gente eu vejo lá comentando nas postagens, principalmente que falam sobre políticos, e falam assim na parte dos comentários ocultos do Instagram, onde tem os xingamentos, né? Aí eu clico lá para ver e falo, caramba, se o advogado desse político, por exemplo, vê aquilo ali, acionar na justiça, a pessoa está encrencada, muitas vezes se arrepende, que a gente vê nas audiências, já passou aquela euforia, a raiva, a política até já passou, e ele está lá, numa audiência, respondendo por um processo, por algo que ele falou na rede social. Então, é se conter, criticar quando tem que criticar, mas de forma respeitosa, urbana. Baseado em verdade, né, Cássio? Baseado em verdade e também se informar, que esse é o principal. E aí a gente evolui como sociedade. Às vezes o nosso lado não vai vencer, mas a gente tem que aceitar porque vivemos numa democracia. E torcer e lutar para que na próxima eleição o lado que a gente torça, o candidato, nosso político preferido, vença as eleições. E isso faz com que a gente se desenvolva como democracia. Exatamente. E quais são as principais mudanças aí nas regras para essas eleições de 2024, Cássio? Mudanças em relação a 2022 foram poucas, porque ano passado foi aprovada na Câmara de Deputados a mini-reforma eleitoral. Porém, ela não foi aprovada no Senado. Então, ela como não houve aprovação do projeto de lei no Senado, essas mudanças elas não estão vigentes para as eleições de 2024. Porque no direito eleitoral vigora o princípio da anualidade. Para algo valer numa eleição, ela tem que ser aprovada, essa lei, um ano antes, certo? Então, essa lei tem que estar em vigência um ano antes. Faltando ali alguns dias, esses costumes políticos também de deixar para cima da hora, às vezes porque não tem muito tempo de discussão, passa mais fácil. O normal da política, né? No Congresso funciona muito assim mesmo. Muito disso foi feito de última hora. Quando chegou ao Senado, faltavam poucos dias para a data limite, para um ano antes da eleição, a anualidade. E aí o Senado não discutiu, não votou, não aprovou a mini-reforma eleitoral, que seria interessante. Eu participei, inclusive, ajudei o deputado Tiago de Joaldo, aqui de Sergipe, deputado federal. Ele participava lá da comissão da mini-reforma eleitoral e eu fiz as ideias, né, para ele sugerir lá, justamente nesse projeto de lei, ideias que eu senti na pele durante todos esses anos que eu atuo com direito eleitoral nas eleições, que seriam interessantes se fossem implantadas para as novas eleições. E eu cito um exemplo. O candidato, olha que incrível, o candidato na sua prestação de contas, porque todo candidato ele precisa prestar contas de tudo que ele usou de verba pública durante a campanha. Ele recebe lá do fundo partidário um valor e ele tem que prestar contas, nota fiscal, etc. Acontece muitas vezes, durante a campanha, os candidatos estão muito preocupados com a prestação de contas. Meus advogados ficam cobrando, às vezes, um documento A, um documento B. Aí, só depois da campanha é que é juntado um documento, entrega para a gente, entrega para o advogado. Só que é o seguinte, o setor, o departamento lá do tribunal, que faz essa análise contábil da prestação de contas, finaliza com o seu relatório, dá um parecer final, dizendo bem assim, olha, eu não verifiquei aqui, eu verifiquei apenas que tem notas fiscais de que o candidato Tiago comprou panfletos numa gráfica, gastou 40 mil reais para comprar panfletos numa gráfica, encomendar panfletos, 40 mil reais. Tem as notas fiscais na prestação de contas, mas eu requeri lá atrás
a prova de que esses panfletos foram impressos, Sim. justamente para evitar o desvio, né? Que seja feito, use uma nota justamente para fazer o desvio de verba, né? Então, cadê a prova? Aí foi intimado o candidato para juntar aquela prova. O candidato não manda para o advogado, às vezes demora, não encontra, não se preocupa muito, muitas vezes. Quando vai mandar, esse departamento contábil aí, já da análise de contas, o analista de contas já emitiu o parecer final pela reprovação das contas e pela devolução dos R$40 mil. Só que alguns dias depois o candidato vai lá e te manda. Sim. Antes da sentença. A sentença não chegou ainda. Mas você juntou depois, não juntou? Tá lá as provas de tudo que você imprimiu. O juiz diz o seguinte, olha, segundo a jurisprudência, até o parecer final não foi juntado as provas, considera-se como que não estão no processo. Não serão considerados documentos juntados depois do parecer final. Aí tem juiz até que questiona lá no tribunal. Fala bem assim, mas gente, nós estamos vendo. Sim. É uma ficção, nós estamos vendo, está aqui em nosso computador os documentos. Eu estou vendo que ele comprovou. Como é que nós vamos fingir que não veio e reprovar as contas e mandar o candidato devolver R$40 mil? Só por conta do prazo. Só por conta do prazo, só por conta de um rigor, uma burocracia jurídica. E a mini-reforma eleitoral vinha trazendo essas mudanças. Mudava isso aí, por exemplo. Eu sugeri isso aí, mas até na minuta que veio já tinha essa previsão. E muitas coisas. Algo que mudou, não agora da mini-reforma, porque nem foi aprovada, mas de 2022 para cá, foi o seguinte, as prefeituras, os municípios, né, a administração pública em geral, ela tem um limite de gasto com publicidade institucional no ano eleitoral. Então, antigamente, dizia-se que não podia investir em publicidade no primeiro semestre o valor que excedesse a média dos anos anteriores, dos 3 anos anteriores. Então, era um valor menor do que é o que é hoje. Hoje, a alteração fala que pode ser até o sextuplo do que investiu nos anos anteriores. Quer dizer, um grande aumento, né? Um grande aumento. Isso foi instituído pelo presidente Bolsonaro no ano 2022. Obviamente, o beneficiou, né? Faz parte disso. Isso não é algo que eu critico, porque isso é da política. Eu sou mestrando em ciências políticas. Então, quando você estuda a política, muitas dessas coisas que as pessoas criticam é natural da política. A política é isso. A política é de quem está no poder. Quem está exercendo o poder, ele tenta uma forma de melhorar sua situação no poder e de minar os seus adversários. Isso é a arte de quem está na política, é a arte de quem está... Como são criadas as regras eleitorais? Por quem está no poder. Sim. As regras eleitorais são criadas por quem está no poder. E quem está no poder cria as regras eleitorais que são benéficas a eles próprios. É um ciclo, né, na verdade. É um ciclo. E é um ciclo que a ciência política estuda, é natural no mundo inteiro. E faz parte da política mesmo isso aí. É algo natural. É como, eu volto à frase de Washington Oliveto, se a pessoa quer algo diferente disso, cancele a vida. Que é a vida. É natural da política. Política é isso. E muitas vezes nós vimos a política de uma forma negativa, né? E eu que estudo muito Nicolau Maquiavel, ele é autor de O Príncipe, não O Pequeno Príncipe, como foi dito na ostentação oral no TSE, no STF, perdão. Ele fala justamente de uma forma de política que foi muito... acabou sendo muito negativada nos últimos anos, né? Essa frase é muito maquiavélica, no sentido negativo, né? Mas Maquiavel é o pai da ciência política. Nada que ele fala é negativo, nada do que ele fala é algo ruim para a sociedade, né? Ele apenas fala do que é a política, da forma que tem que ser. Então, é justamente esse o ponto de vista que eu tenho sobre o assunto. E qual que é, para você, a importância da sociedade, né, de quem está nos assistindo, de engajar com a política, de procurar entender mais como é que funciona? Para você, qual que é a importância disso? Eu tenho uns pensamentos um pouco críticos sobre o sistema educacional, Tiago. Eu acho, por exemplo, que ciência política era um assunto que devia ser ensinado já num colegial para os alunos. Então, os jovens, eles chegam aos 18 anos, a vida adulta, a maioridade, sem ter conhecimento de política, sem ter conhecimento de empreendedorismo, sem ter conhecimento de finanças, sem ter conhecimento da própria Constituição. E aí, o que é que nós nos tornamos? Muitas vezes, jovens
novos adultos que não temos conhecimentos básicos sobre finanças, política, poder, como funciona a economia coisas do país. Que vão estar na nossa vida coisas diariamente. Que vão modificar. E aí eu critico muito o sistema educacional, porque eu sou escritor de livro de ficção. Aos 18 anos de idade eu publiquei um livro de ficção chamado Monte Castelo. E eu me questionava muito, desde que eu era adolescente, que eu comecei a escrever esse livro com 13 anos de idade. Aí finalizei com 18, com 17 para 18 por ali, e publiquei com 18. Então, eu me questionava muito porque eu comecei a ler já pré-adolescente. Eu lia, obviamente, quando era criança, aqueles livros forçados, né? de Chapeuzinho Vermelho, aí não conta. Mas um leitor, por prazer, eu me tornei já pré-adolescente. De chegar, escolher um livro, o primeiro livro que eu li, eu lembro, porque eu saí contando a todo mundo, metia para os meus colegas dizendo que era um filme, para ser interessante para eles e para não parecer um extraterrestre, porque ninguém lia. Aí eu cheguei, olha, assisti um filme bem interessante, chamado O Estrangulador. E é um livro, na verdade. Eu nem sei se tem filme. E eu contava os detalhes, todo mundo impressionado. Tá vendo como os livros são interessantes? Todo mundo louco pelo livro, sem saber. E o que eu ficava mais chateado é que eu cheguei até o ensino médio e, na minha época, não era como hoje, que eu também não sei exatamente como é hoje, mas na minha época tinha o vestibular do primeiro ano, que você fazia uma pontuação, aí tinha o vestibular do segundo ano. Você é jovem, não sabe nem o que é isso. O vestibular do segundo ano e o vestibular do terceiro ano. Essas 3 pontuações aí, somadas... Uma média, né? Uma média, dava um valor e aí você ia ver se passava ou não em determinados cursos. E eu lembro que a gente era obrigado a ler alguns determinados livros, né, em cada ano. Eram só leituras que eu considero inapropriadas para adolescentes, pelo rigor, pela literatura ser clássica, livros clássicos, difícil de ler, né? Isso, livros clássicos não são livros que sejam interessantes para as pessoas aprenderem a ler, mas são livros para quem já tem maturidade na leitura. E pode até afastar um pouco, eu acho. Pode afastar. O ideal eu lia Harry Potter, O Hobbit, O Senhor dos Anéis. São livros que até hoje são feitos meus livros favoritos. Pessoas mais jovens mesmo. Pessoas mais jovens. Uma linguagem mais fácil. Eu estava lá com um livro de Ana Miranda, chamado Boca do Inferno. Era o nome desse livro. E eu tinha Boca do Inferno e o livro do Harry Potter. Esse aqui era para prova. O outro era para entretenimento. Eu estava lendo do entretenimento. Sim. Na praia, com minha família. Então, o que era que devia ser incentivado? Aquele livro que o aluno quer ler, que o jovem quer ler. Então, uma educação falha forma pessoas não politizadas, que odeiam política. E como diz aquela frase bem comum, se você odeia política, vai ser governado por pessoas que gostam de política. Então, nós não gostamos de política, temos aversão à política, não sabemos se o pai fala de finanças na mesa, sobre a mesa, a mesa, na verdade, se o pai fala sobre finanças, é errado, porque a mesa não é o lugar de falar de dinheiro, o dinheiro é demonizado, e isso é uma construção cultural, religiosa, tudo isso influencia em como nós somos como sociedade no Brasil. Parece que é bobagem, mas toda essa construção educacional e cultural faz com que o Brasil seja o país que é hoje. E eu acho que a ciência política, para o leitor não, para qualquer um, deve ser ensinada já nas escolas. E a gente tinha até isso no passado, acabou que foram substituídos por matérias que elas não são muito úteis na nossa vida, né? Eu que, como um bom publicitário e um bom advogado, não gosto muito de matérias exatas. E fui obrigado a estudar assuntos de física que não servem para mim hoje. Eu não estou desmerecendo o assunto, não. Eu estou dizendo que... Da profundidade que teve que... Profundidade que teve e que não teve outros assuntos que seriam interessantes. Exato. E já que a gente está falando de vida, né, esse podcast, como eu estava te explicando no começo e também já falei nos outros episódios, quem acompanha a gente sabe, não é só sobre marketing, não é só sobre empreendedorismo, branding, mas também sobre vida, né? A gente traz um lado pessoal, que você vê que as conversas acabam indo para coisas mais pessoais, nossos propósitos, o que a gente pensa da vida. E eu quero que você conte aqui para a gente qual que foi assim, o maior aprendizado que você já teve na sua carreira profissional, na sua vida como um todo, para que possa agregar um pouquinho aqui para a gente que está ouvindo. Eu tenho sempre uma frase, sabe aquela frase que lhe move, que é a sua cara, seu slogan como pessoa, seu marketing pessoal.
Eu gosto muito de falar que nós não somos nada sem os membros das nossas equipes. Então, eu tenho pessoas que, em conjunto, nós chegamos a galgar espaços. Isso é por uma filosofia de vida que eu tenho. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Então, eu tenho amigos, colegas, pessoas de equipe, que eu não vou citar todos aqui, nenhum, na verdade, para não cometer injustiças. Mas tem muita liderança, que é o líder, que eu nem considero um líder, ele é o centro de tudo. Eu já considero que a verdadeira liderança, como diz na Bíblia, ela é transbordante. Você tem que transbordar conhecimento, você tem que transbordar talento, crescimento. Todo mundo ao seu redor tem que crescer junto com você, junto a você. E um amigo meu, na eleição mesmo de 2022, fez parte da nossa campanha, ele me disse uma frase que está na parede do meu quarto, que foi dita por um advogado que ele admira. Ele trabalha no escritório de advocacia e nesse escritório de advocacia esse advogado costuma falar essa frase. Quando ele mencionou essa frase, sabe aquela frase, isso aqui podia ser o meu slogan, que ele fala o seguinte: ganhar dinheiro sozinho atrai doença. Porque justamente a filosofia da vida é você crescer e as pessoas ao seu redor, você agregar na sua sociedade, não só a sua equipe, mas as pessoas, ajudar pessoas que você não conhece, o crescimento, você evolui como ser humano e evolui como profissional. Se o seu objetivo de vida for só crescer, for só focado em você, você não fez nada nessa vida. Você tem que passar por essa vida e as pessoas que te conheceram lá na frente lembrar, cara, foi por causa que eu conheci ele, que eu cheguei até aqui. Ele me deu uma palavra aqui que eu lembro até hoje. Eu cresci por causa dele, ele me ajudou, ele olhou para mim, ele me ouviu. Qualquer coisa que você faça, você tem que transformar as pessoas. Então, o mau líder, ele é o centro de tudo, mas a verdadeira liderança, ela é transbordante. Perfeito. Isso eu carrego para a minha vida. Perfeito, gostei bastante disso e, assim, casa bastante com o que a gente pensa, com o que as outras pessoas estão falando também, né? Dessa preocupação com o outro, de ouvir, de fazer uma mudança, né? De ajudá-lo para que todos possamos crescer juntos, né? Sozinho nada adianta. Isso, maravilha. Perfeito. E agora já estamos chegando ao fim, né? E eu quero só que você deixe aí uns conselhos para quem está aí querendo se candidatar. Quais que são os conselhos para esse ano? Conselho número 1. Já é tempo de você investir em sua imagem pessoal. Invista em sua imagem pessoal. Contrate pessoas capacitadas. Não negligencie a experiência do profissional. Não, uma diferença básica entre o Brasil e alguns países desenvolvidos, como a Europa, por exemplo, é que na Europa os produtos são baratos e os serviços são caros. Aqui no Brasil, os produtos eles são caros. Um iPhone é uma fortuna. E os serviços, as pessoas negligenciam o valor de um pintor. O pintor vai cobrar tudo isso para pintar, então a gente valoriza o trabalho humano que a gente não sabe fazer na maioria das vezes. E a gente negligencia. Então valorize aquela pessoa, aquela equipe de marketing, por exemplo, o advogado que você escolher, a equipe de imprensa que faz a sua comunicação, que eu esqueci agora o profissional que faz isso, que conversa com a imprensa. Né? Assessor, né? O assessor, né? Assessor de imprensa, né? Que se chama o assessor de imprensa. Já forme a sua equipe de pessoas capacitadas e valorize esses serviços, porque vai ser relevante lá na frente. E quanto mais cedo você planejar sua campanha lá na frente, quando você se candidatar, melhor ela vai ser, menos custosa ela vai ser, mais fácil ela vai ser, porque a comunicação, muita gente se comunica, como Duda Mendonça, né, um publicitário, o que eu mais admiro, né? Ele morreu, mas ainda continuo admirando ele. Ele tem um livro, que eu esqueci o nome agora, mas eu já li esse livro dele, publicitário baiano, o melhor marqueteiro político que já teve nesse país, foi até o autor, o marketing de Lula na campanha de 2002, ele fala o seguinte, que toda mensagem publicitária, ela tem que entrar no cérebro e chegar até o coração. E aquela comunicação mal feita é aquela comunicação que só chega no cérebro. Ela é meramente fria, lógica, informativa, seca, não move as pessoas. Não conecta, não é autêntica, né? Isso. David Ogilvy, que é o papa da propaganda, o David Ogilvy, eu sou muito fã
tão fã desse cara que eu tenho quadros dele em minha casa. Eu gosto muito, é meu ídolo. Eu gosto muito dele, eu li também todos os livros dele, David Ogilvy. Pouco conhecido no mundo da publicidade. Eu lembro quando eu era publicitário, eu perguntava aos meus professores, eles não conheciam. Eu descobri por acaso na biblioteca da universidade. Inclusive, eu escondia o livro dele para ninguém ler, para ninguém achar, porque toda semana eu pegava para fazer alguma coisa. Tem um prazo, né, para devolver, se não recebe multa. E ele fala o seguinte, que quando Aéschines falou para o povo, todos disseram, como ele fala bonito. Mas como Demóstenes falou para o povo, todos disseram, vamos marchar contra Filipe. Então, que a sua comunicação não seja só para que as pessoas se elogiem como você fala bem, como sua comunicação é bem, mas que sua comunicação ela resulte em uma ação da pessoa que está vendo. Então, não adianta nada você falar bonito se as pessoas não disserem, olha, vamos marchar contra Filipe, vamos votar nessa pessoa, ou então vamos seguir essa pessoa. Tem que ter um objetivo. E valorize a comunicação. Não seja um político do passado que pense que política hoje só se faz corpo a corpo. Obviamente é interessante demais, política corpo a corpo ainda existe, olhar nos olhos do eleitor, tocar em suas mãos, abraçar, tomar aquele cafezinho um sábado de manhã na casa do amigo, isso aí conta muito. Mas a sua comunicação também tem que ser efetiva. Se preocupe desde já para não ser tarde demais. Esse é o meu conselho. Maravilha, Cássio. Só tenho a agradecer por essa participação aqui, que com certeza foi de extremo valor, viu? Muito obrigado por fazer parte do nosso 4º episódio aí do Além dos Pixels. Foi um prazer falar contigo. Caso tenha mais uma mensagem para falar para o pessoal, né, os eleitores, o pessoal que está ouvindo a gente, pode ficar à vontade, tá bem? Eu agradeço o convite, toda a equipe da MobilePix, Tiago, agradeço mais uma vez. É o primeiro podcast que eu participo. Olha aí. O primeiro podcast a gente nunca esquece, aí parafraseando um slogan de Washington Oliveto, que é o primeiro, não esqueci agora, o primeiro sutiã, a gente nunca esquece, foi um sucesso aí no passado esse slogan, parafraseando esse grande slogan da história da propaganda. Agradeço muito essa parceria, esse convite, né? Eu já tenho acompanhado vocês, a forma que vocês passam conteúdo, acompanho o conteúdo de vocês, é relevante para mim, porque eu não sou político, mas sou um advogado e também trabalho com minha imagem. Eu também sou uma marca, eu também posso até dizer que sou um produto, que até falando sobre isso fica, às vezes, uma frase negativa, eu sou um produto, mas nós somos uma marca, né? Nós estamos vendendo alguma imagem, alguma ideia, e eu acompanho o trabalho de vocês, gosto do trabalho de vocês, sou cliente de vocês, né? E agradeço pelo convite e estou à disposição aí para novos convites. Agradeço você também que nos assistiu aqui. Muito obrigado a Cássio, muito obrigado a vocês que nos assistiram até o final. Curtam esse episódio para o YouTube e o Spotify entenderem que ele tem relevância e passar aí para outras pessoas. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Se inscreve aí no YouTube, no Spotify, segue a gente no Instagram, certo? Segue o Acácio aí também nas redes sociais, né, Cássio? @Cássio Souto, né? Isso, @Cássio Souto. Beleza. E vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.